começando pelo tema da descarbonização, transição energética, toda essa preocupação que o setor de energia está bem no centro dessa discussão, né? E aí eu vou começar pedindo para a Tayane falar um pouquinho da URCA e o que eles estão fazendo de SG, esse tema voltado para o ambiental. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Tayane Vieira, trabalho na URCA Energia. Primeiro, agradecer o convite, um prazer estar aqui. Um evento tão grande, né, para falar de descarbonização. A URCA hoje é uma empresa que é produtora de produtos sustentáveis e o principal deles é o biometano. Tá? O biometano é um gás natural renovável produzido a partir do lixo. A gente também produz energia elétrica a partir do lixo, da produção sanitários e da suinocultura, além de atuar no mercado de comercialização de gás natural e comercialização de energia elétrica. Então, nossa posição é oferecer soluções sustentáveis para a descarbonização de clientes, seja industrial ou frotas pesadas que desejam converter as suas matrizes. E a gente está atuando desde 2017 nesse mercado. Atualmente a gente já é o maior produtor de biometano da América Latina e um dos principais de produção de energia elétrica renovável também no país. Muito bom, muito bom. Estou ouvindo? Eu li, você quer falar um pouquinho da educação do Ministério? Boa tarde a todos. Eu já falo alto, eu acho que falar para outra vai me ouvir. Que bom. Ninguém me reclamar do som, né? Obrigada pelo convite para estar aqui nessa mesa com meus colegas. Bom, eu trabalho na Transpetro atualmente, né? Eu sou cedida da Petrobras, então hoje eu vou falar um pouquinho das duas aqui, né? Primeiramente, acho que a gente precisa fazer um encanamento sobre matriz energética e sobre matriz elétrica. Né? No Brasil, nós somos, dentro da matriz elétrica, um dos países aí, né, de ponta no mundo em energia limpa. 83% da nossa energia dentro da matriz elétrica é limpa e dentro da matriz energética 50% de energias oriundas aí de energias renováveis. E aí, a gente entrando nessa parte de emissões, um preâmbulo antes de eu falar um pouquinho das iniciativas da Petrobras e da Transpetro, a gente cabe lembrar, né, que 60% das emissões que a gente tem no mundo são oriundas de 10 países apenas, né? E que no Brasil, a agropecuária e a parte de mudança de terra, né, principalmente queimadas, corresponde a 75% das emissões de CO2. A área de energia, da qual eu faço parte, 18% das emissões. Então, é só para a gente situar, né, em termos de emissões, quando a gente fala de transição energética. E aí, beleza. Petrobras, desde 2015, reduziu 40% as suas emissões de carbono. Temos o maior programa de captura e armazenamento de CO2, que é o CCUS, né, que é o Carbon Capture, Utilization and Storage, corresponde a 25% de todo o carbono capturado do mundo, tá? Petrobras. Em virtude, né, da transição energética, que ela é substancial, não só para o nosso país, para o nosso mundo, a gente tem aí algumas iniciativas. O diesel-EV, né, o diesel tem uma porcentagem de biocombustível. A gente está investindo 3,7 bilhões de dólares na descarbonização, 0,6 bilhões no biorefino, e a nossa meta é para 2050 zerar, né, neutralidade, fazer a neutralização das emissões. Recentemente a gente lançou a gasolina Código, né, que é um carbono neutro, que forma bom para abastecer. E tanto a Petrobras quanto a Transpetro tem métricas de topo, que tem a ver com remuneração variável, que é o IGE, que é um indicador para os gases do efeito estufa. O nosso objetivo é fornecer uma energia limpa, né, fazer uma transição energética justa
trabalhar na eficiência, né? Agora a gente está indo também na parte de renováveis para navios, aí já falando da parte da Transpetro, e também a parte de eólica offshore, que é a empresa que mais tem investido nisso. Então, a gente tem bastante coisa do nosso portfólio, pensando na transição energética e pensando no cuidado com o mundo. Não, muito bom. Inclusive, recentemente, a Petrobras anunciou um investimento muito grande em eólica, em renováveis. Realmente a Petrobras começou atrasada nessa transição, né? Mas agora acelerou muito, né? E eu acho que vai ser a principal empresa de eólica offshore, né? Com toda a experiência que já tem do offshore. E a transição energética, ela depende do dinheiro, né, que a gente tem hoje na indústria de óleo e gás. Então, para fazer a transição, eu preciso do investimento. Não dá para fechar a torneirinha, vou parar de produzir petróleo. Não existe. Porque o petróleo é o que alimenta hoje, por exemplo, uma ambulância, né? Eu preciso fazer toda uma cadeia, toda a modificação de uma cadeia. Não dá para parar hoje. É isso que tem que ser entendido. A gente precisa, por isso, né, que a gente precisa fazer a transição energética. Não, você lembrou um executivo do setor de oil and gas comentando o EBITDA vem do combustível fóssil, só que ele tem de ser usado, esse lucro, para investir na transição. Então, a conta tem de ser paga pelo fóssil, para você chegar nos renováveis. Acho bem em linha com o que você colocou. Omar, falar um pouquinho da Neoenergia, não sei se todos conhecem, né? Uma grande multinacional espanhola que tem muito destaque no Brasil, e falar um pouco, né, do seu papel de mudança climática, né? Legal, pessoal. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer realmente estar aqui compartilhando um pouco com vocês e também trocando aqui com os profissionais. Eu trabalho na Neoenergia, sou especialista em mudanças climáticas, e quando a gente fala de ESG, né, acho que é importante situar um pouco que, enfim, não só o setor de energia, mas talvez principalmente o setor de energia, está exposto a diferentes temas, né, ambientais, sociais, governança. Os investidores estão cada vez mais atentos e a Neoenergia entende que a agenda ESG, ela precisa estar atrelada à estratégia de negócios, né? A gente está agora num momento na Neoenergia de sair muito, enfim, de iniciativas pontuais, né, ou de planos de investimento, e tomar mais ações mais concretas, né? Então, ano passado, a gente lançou 16 metas ESG, e esse ano a gente ampliou esse escopo para 30 metas. Né? Entre essas metas, a gente tem a redução do carbono, né, na geração de energia. A gente incluiu métricas de biodiversidade também bem robustas, aumento de diversidade nas lideranças, né, olhando para a questão de gênero, olhando para a questão racial. E quando a gente olha também para a parte dos financiamentos, né, como a Keo comentou, a gente também lançou recentemente o nosso Green Finance Framework, né, que ele nos permite viabilizar, né, e fazer mais investimentos para projetos que tragam essa adicionalidade ambiental, social positiva. Né? Então, a gente está muito focado nisso. Obviamente, essas metas, 30 metas, trazem, por sua vez, uma série de programas, iniciativas e ações que a gente precisa avançar de maneira muito acelerada para cumprir elas, né, e entregar isso para a sociedade até 2030. Não, muito bom. E aí, aproveitando no tema da mudança climática, como é que você vê a inovação podendo apoiar em toda essa mudança? Né? Hoje a gente, pleno primavera, está um calor danado. A gente, semana passada, passou uma semana de verão. Como é que você vê a tecnologia podendo ajudar nesse, já que a gente está num evento de inovação? A tecnologia para o setor de energia, para a Neoenergia, é um tema-chave, se a gente quer chegar nessa transição energética. Né? A gente está apostando muito pelo hidrogênio verde, por exemplo, que é uma nova tecnologia. A gente tem uma área dedicada para isso, a gente está captando recursos para viabilizar isso, e a gente espera que a gente consiga ter regulações também mais robustas que acompanhem o desenvolvimento dessas novas tecnologias. Né? Muito bom. Kelly Cipriano, queria provocar um pouquinho. A gente fala muito, né? Tem muito número, tem muita informação no mercado, mas como é que as empresas de energia podem
realmente demonstrar esses investimentos em sustentabilidade, na transição energética? Como é que está a transparência dessas metas, né? Bom, elas estão, né, nos relatórios de sustentabilidade, a gente vê, são cobradas, e a gente tem um stakeholder principal, que é a sociedade. Então, a sociedade tem cobrado, a sociedade vai cobrar, a sociedade cobra. A gente tem eventos, né, de extremos climáticos e a gente precisa trabalhar nisso. Então, a gente sabe, né, como foi falado, grande parte, 99% dos investimentos da transição energética vão vir da indústria petrolífera, não tem jeito. Vai ter que se reinventar, né, vai ter que buscar tecnologias novas, buscar tecnologias disruptivas, e aí a gente só consegue, né, essas tecnologias disruptivas com a diversidade. Então, são os dois lados. Eu preciso das pessoas, eu preciso dos stakeholders, não só cobrando, porque vão cobrar, mas eu preciso dos stakeholders participando, rodando essa roda, mexendo nessa engrenagem, que é a mudança. Então, a mudança disruptiva pede diversidade, transição energética é uma mudança disruptiva. Obrigado. Tayane, você quer comentar um pouco também a sua visão? Para a gente, assim, essa visão da governança no processo de transição climática é muito importante, né? Então, a gente sabe que as empresas estão se movimentando para publicar relatórios de sustentabilidade, para divulgar seus inventários de emissões, e a gente decidiu fazer isso desde a primeira etapa. Então, para o nosso lado, é até um caminho oposto, né? A gente está no sentido de prover solução para os clientes que querem descarbonizar, e eles estão assim para a gente: eu preciso reportar o que você vai me vender. Então, qual é a melhor forma de eu mostrar a efetiva redução, por exemplo, do combustível renovável, né, do biometano? Então, a gente tem toda uma área que foi criada há 2 anos na empresa para poder estudar realmente como que isso acontece e para provar para o cliente que, ao ele converter, por exemplo, né, um caminhão que era movido 100% a diesel, se ele trocar e colocar um caminhão movido a gás natural e ainda trocar para o biometano, que é esse combustível renovável, ele consegue reduzir em mais de 99% as emissões. Então, o nosso papel é justamente de falar esse número, que parece muito expressivo, e realmente é, mas comprovar ele, né? Então, a gente acredita muito que só pelo lado da governança, só através da comprovação dos certificados de rastreabilidade, a gente sabe também que o momento agora dos créditos de carbono está passando, né, por um grande questionamento mundial, né, desse nível de integridade das comprovações. Então, o nosso papel é de ajudar. No caso aqui, acho que eu e a Enel Energia estamos no mesmo patamar, né, de prover soluções menos poluentes, mas no caso das empresas de óleo e gás, precisa também dessa ajuda, né, da preocupação do outro lado, de mostrar que esse efeito de descarbonização ele vai acontecer de fato, que ele é íntegro e que a gente está preocupado com isso, com as efetivas demonstrações dessas reduções de emissão. Então, isso para a gente passa pelo lado também da inovação, de investir em novas tecnologias, né, da produção, por exemplo, de novos tipos de combustível. Vem o hidrogênio verde muito aí nos próximos anos, mas a gente entende que hoje isso já é possível. Tá? Não, e quando você fala do veículo, né, as empresas de energia, as empresas de oil and gas, elas vão ter também a companhia de novos stakeholders, né? São empresas do varejo entrando no setor de energia, a migração do mercado cativo para o mercado livre também vai acelerar mais empresas investindo nessa transição, que vai ser muito bom, né? Eu acho que... E aí eu queria perguntar ao Omar, aí, pela experiência de multinacional, empresa que opera Europa, Ásia, Estados Unidos, que experiência você podia compartilhar aqui dessas metas do ESG, de como evitar o greenwash, né? Bom, acho que o primeiro passo como comentamos, internalizar o ESG para dentro, né? Então, assim, é um tema transversal, então ele não passa por ações isoladas, né? Tem que fazer parte da cultura da empresa, então é a responsabilidade de como fazer as coisas de maneira responsável. E quando a gente também fala de ESG, a gente tem que ter em consideração que ele é uma agenda muito autorregulada, né? Então, assim, a gente não tem fortes regulações no Brasil, por exemplo, para a agenda, né? Fora, enfim, licenciamento ambiental e questões mais operacionais. Mas, quando a gente fala do disclosure, é muito importante a gente aderir frameworks de reporte internacionais.
né? Então, a gente é controlado, sim, pela Iberdrola, né, com um grupo espanhol, uma holding espanhol, que aderem a esses frameworks internacionais, e isso é um primeiro passo. A empresa precisa se autorregular para esses frameworks, seja a taxonomia da União Europeia, né? O Brasil já está avançando na taxonomia local. Semana passada o governo já lançou o plano de ação para essa taxonomia, então acho que é uma super boa notícia para a gente conseguir rotular melhor, mais seguros, com uma taxonomia que traga a realidade do Brasil, né? É muito importante olhar, por exemplo, para os padrões de desempenho do IFC, né? Para quem não conhece, enfim, são a principal referência setorial para temas ambientais, sociais, né? Então é muito importante as empresas olharem para isso, se autorregularem, porque se a gente depender muitas vezes da regulação local, a gente vai encontrar algumas lacunas, né? E obviamente na hora de dar disclosure, as áreas que estão envolvidas nisso precisam estar muito alinhadas com o que as áreas de negócio fazemos também para evitar, enfim, qualquer tipo de incongruência no momento que a gente comunica isso para o mercado, né? Quando a gente fala de comunicar, o ESG ele não existe, né, sem a comunicação. Acho que a comunicação para o ESG é um tema completamente central, né, para comunicar isso para o mercado. Obrigado. Como o tema aqui é ESG, vamos passar para o S, né, que é onde se tem muita crítica, né, e aí eu queria perguntar para vocês, num setor com grandes investimentos, talentos, atrair talentos, reter talentos, trazer diversidade, inclusão, é uma dificuldade, né, e a gente vê que tem muito a ser feito ainda. O que vocês podiam compartilhar um pouco do que as empresas de vocês estão fazendo na parte de atração, retenção, inclusão e diversidade dos profissionais e da cadeia de valor que vocês estão inseridos? Quem quer começar? Letícia? Não, Tayane? Então, o nosso negócio por si só, ele é um negócio que tem que se preocupar com isso. A gente tem a maior parte da nossa operação em aterros sanitários, então, que é de onde a gente trata o lixo para poder transformar em combustível renovável ou em energia elétrica renovável. Então, hoje no Brasil, se alguém aqui parar para pensar onde ficam os aterros, você vai olhar locais distantes, que são economicamente vulneráveis, né? A gente está em Seropédica, Nova Iguaçu, São Gonçalo e outros 7 estados no Brasil, Nordeste. Então, são locais que são de difícil acesso, muitas vezes. Você tem a questão, né, do lixo ali era um problema e agora está sendo parte da solução. Então, nosso entendimento é muito de olhar para isso através de um conceito de transição justa, né? A transição energética, se você parar para pensar, ela não afeta todo mundo da mesma forma. Então, você tem os países que foram os mais poluentes, né, os mais desenvolvidos, e quem está pagando a conta é todo mundo de forma igual, até quem não polui. Então, a gente quer levar isso para os nossos negócios. A gente tem projeto social nas comunidades onde a gente atua. Em Nova Iguaçu, principalmente, o nosso primeiro projeto foi há 2 anos, com o Clube de Futebol Nova Iguaçu. Então, são mais de 400 crianças que tinham o desejo, né, de continuar levando o futebol como uma forma de se profissionalizar desde pequenos, e a gente investiu, né, quase R$500 mil para poder continuar, que eles continuem na escola, é a única regra. Eles precisam continuar estudando e eles podem treinar e podem ter alimentação melhor, serviço odontológico, até psicologia. Então, a gente está fazendo isso em todas as nossas usinas no entorno, porque a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente aqui, evento basicamente do Rio de Janeiro, é um estado que a gente carece dessas políticas e a gente sabe que a transição energética ela precisa olhar para esse lado também. Então, a gente está se preocupando nesse ponto. Quer falar? Bom, essa parte aí Essa pergunta foi provocação da Cipriana. O Ronaldo percebeu essa parte do S, ela me é muito cara, né? Eu sou uma ativista corporativa, então eu estou aqui muito para falar, né, sobre diversidade. Falei já um pouquinho, né, sobre as mudanças, sobre a transição energética, né? Ela pede uma disrupção, né? Mentes disruptivas. E a gente só consegue através com diversidades. Viu que tem um S no final. Porque são muitas as diversidades e as suas interseccionalidades.
E para eu atrair esse público, principalmente o público jovem, né, eu preciso mostrar para ele que eu estou imbuída, a minha empresa está imbuída na transição energética, no cuidado com o meio ambiente. E, óbvio, precisa ter representatividade. Então, não adianta você falar que eu quero atrair mais negros se no meu board não tem negros, ou no meu conselho de administração não tem. Eu quero atrair mais mulheres para a indústria de óleo e gás se na diretoria, se na gerência executiva não tem mulheres, né? Hoje eu sou responsável por uma gerência executiva de operações que cuida de São Paulo, Centro-Oeste e todo o Sul. Então, é uma unidade substancial que tem representatividade. A pessoa precisa se ver para entrar nesses lugares. E aí, falando um pouquinho de Petrobras, a gente aprovou no dia 21 de setembro a política, né, de diversidade, onde nos próximos concursos públicos, 20% vai ser reservado para negros e 20% para PCDs. Lembrando que a legislação pede 5%. Na Transpetro, no último dia 21 também, a gente teve uma posse da diversidade em que a Transpetro aumentou em 48% o número de mulheres em cargos de liderança. A gente passou de 65 mulheres de cargo de liderança para 96, e o nosso presidente, Sérgio Bassi, já disse que quer chegar em 100, logo. Então, é preciso ter intencionalidade, precisa ter metas, precisa que essas metas mexam no órgão mais importante nosso, que é o bolso, e precisa ter intencionalidade. Então, preciso ter a intenção da diversidade. A gente já teve também na Transpetro um aumento de 17% do número de negros, pretos, pardos, indígenas e amarelos na nossa na liderança. E aí eu quero convidar vocês que estão aqui para fazer parte, né, dessa mudança que o futuro precisa. A Transpetro está com um processo seletivo aberto. São 154 vagas, distribuídas em todo o país. A gente tem um poder de capilaridade, um poder de mudar, né, de conseguir abastecer esse país e também provocar as mudanças que a gente precisa. São 64 vagas de nível técnico, 90 de nível superior, 53 no quadro de mar. E a gente precisa que novas mentes cheguem para a gente pensar juntos, com diversidade, esse futuro que vai ser mais inclusivo, uma transição energética justa, que seja bom para todos. Não, muito bom, porque a Petrobras é uma referência, né? A Transpetro, o Grupo Petrobras e tal. E ela fazer esse movimento atrai outras empresas da cadeia, os fornecedores, todos o mercado de oil and gas para seguir, né? Então, acho que também, se vocês incentivarem os fornecedores, vai ser muito bom, né? Isso já começa a ter itens, né, dentro dos contratos, cláusulas de ESG, ambiental, social e de governança. Eu falo que a Petrobras é um gigante, né? Ela se move toda uma cadeia, como você falou. Então, é importante a gente estabelecer isso, colocar isso na vitrine e colocar também, óbvio, dentro dos contratos para que as outras pessoas, para quem nos forneça, né, venha nessa vertente de mudança também. Bom. Omar, eu sei que você é de mudança climática, mas você quer comentar alguma coisa da tua experiência ou que você vê o que está acontecendo na Iberdrola, na Neoenergia? Sim, de fato, na Neoenergia a gente assumiu também metas com componente social e de diversidade, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente também está com uma meta agressiva de aumento, de chegar a 30% de mulheres em posições de liderança, né? E aí não é só chegar no número, né, enfim, promover para promover, mas como que eu faço, né? E tem todo um programa para que as mulheres possam ascender e possam seguir crescendo. A gente tem a mesma meta para negros e pardos em posições de liderança. E, bom, a gente também, o nosso setor, né, de energia, ele é um pouco ingrato também, no geral, em questões de diversidade. A gente tem também um programa de mulheres eletricistas, onde a gente forma essas mulheres, né, para que não só aumentar a participação de mulheres eletricistas, mas também capacitar, né, os eletricistas homens para que elas possam se integrarem de uma melhor forma, né, no mercado de energia, né? Então aí a gente tem esses programas voltados mais para a diversidade. Eu vi também o Eduardo Capalasteg, né, que é o CEO da Neoenergia,
ele sempre comenta nas lives e nos eventos de mercado o investimento da Neoenergia em esportes femininos, né? Foi a seleção feminina de futebol, é isso. O ciclismo feminino, o esporte olímpico em geral. Então acho que é bem legal porque, né, sempre teve muito incentivo para o esporte masculino, mas o feminino sempre esteve bem atrás, né? Então acho que uma multinacional da importância da Neoenergia, da Iberdrola Neoenergia, investindo forte no esporte feminino é bem importante. Com certeza. Bom, continuando nesse tema do social, né? A gente vive num país desigual, né? Um país né, continental e com muita pobreza. Foi dito aqui da transição energética justa, né? O Cipriano aqui falou várias vezes desse tema. Então, como é que a gente consegue levar... O Brasil produz uma energia barata comparado com outros países. Nossa matriz vem de água, do sol, dos ventos, e a gente tem uma energia cara no final, né? Aí, eu tenho até alguns colegas tributaristas aqui que vão falar 60% do custo é imposto, né? Mas e a eficiência e como levar para a ponta para realmente as comunidades poderem ter uma energia mais barata, poder ter uma qualidade de vida melhor. Estamos falando tanto em solar, como é que levar as placas de energia solar para as comunidades. Eu acho que a transição energética tem que passar por essa visão de diminuir a desigualdade brasileira. Aí vou inverter para passar para o Omar aí, ver se ele quer falar. Não, legal. Acho que assim, o transição energética tem se tornado um tema central, né, de discussão no Brasil. Inclusive o governo ele trabalha nesse plano de transição ecológica que tem 6 eixos, né? Dentro desses eixos a gente fala sobre a transição energética, mas ela precisa ser justa, né? Não podemos deixar ninguém por fora quando a gente for mudar essa matriz e essa descarbonização da economia. Então a gente tem que, de certa forma, pensar em todo mundo. Desde a Neoenergia, a gente está trabalhando muito em devidas diligências, né? Então, quando a gente abre um novo parque eólico, continuidade de um projeto, a gente faz essas devidas diligências para minimizar qualquer impacto negativo das comunidades, mas também para incorporar e ver de que forma a gente pode trabalhar junto à comunidade, né? E algo que no nosso país, no Brasil, ele não é um tema regulado, né? Então, mais uma vez, a gente precisa voltar a ter uma autorregulação, a ir para frameworks internacionais, para a gente ter certeza que na nossa operação, na transição energética e tudo que a gente vai fazer para ir nessa direção, não deixar ninguém por trás e também não afetar as comunidades, né? Não afetar ninguém. Muito bom. Tayane? Eu acho que primeiro a gente tem que só dar uma dividida. Eu sempre menciono isso nos painéis, né? A nossa matriz elétrica é majoritariamente limpa, né? Mas quando a gente pega a matriz energética, incluindo os combustíveis, o consumo do Brasil hoje passa de 70 bilhões de diesel por ano. Então, é muito difícil você falar de transição energética desconsiderando isso e achar assim, que a nossa energia vem só de vento, sol, né? Então, a parte da matriz elétrica, de fato, a gente teve um avanço muito grande com as políticas públicas, o solar, a eólica, o próprio biogás, biomassa, entraram e estão fazendo parte da matriz justamente porque houve incentivo. Na parte dos combustíveis, além dele ser caro, poluente, desigual, quando você pensa que poucas pessoas, né, que têm acesso a um carro elétrico, elas não são ainda, né, pessoas que têm poder aquisitivo suficiente, né? Então, e além disso, se você parar para pensar, um carro elétrico, ele polui menos, né, do que os carros com combustível fóssil. Mas se você comparar o descarte dessas baterias, se olhar toda a análise de ciclo de vida, que é o que a gente tenta mostrar para os clientes, esse carro muitas vezes é tão poluente quanto um de combustível fóssil ao analisar a cadeia inteira. Então, a gente acredita muito no gás natural renovável, no biometano, nessa transição. A gente precisa de políticas que incentivem isso, tanto nos âmbitos estaduais, municipais, mas também do âmbito federal, para poder seguir o mesmo ritmo que as eólicas e a energia solar eles tiveram a oportunidade de ter no país. Então, a nossa energia hoje, ela é cara, como você falou,
ela é oferecida de uma forma super desigual, as pessoas não têm acesso, muitas pessoas ainda não sabem que tem essa opção, né? Os próprios painéis solares em casa ainda são super caros e inviáveis para majoritariamente, né, da população. Então, a gente acredita que isso passa primeiro, tanto do exemplo das empresas que são mais poluentes, que precisam descarbonizar primeiro e mostrar que elas podem fazer isso e servir de exemplo, quanto do governo de incentivar através de políticas públicas. Tá? Eu acho que antes até do carro elétrico, né, a gente tinha de investir em transporte urbano, né? Se nem o ônibus é elétrico, se a gente ainda precisa tirar o carro da garagem, então tem muito aí, eu acho que essa transição para ser justa, né? Investir onde você leva massa, né? Onde você tem mais gente transportando. E eu também, por acaso esse ano eu tirei férias e fui para o Nordeste, e no Ceará eu fiz uma viagem para o interior, assim, para alguns lugares bem mais remotos, e eu fiquei impressionado com um programa que existe no Ceará, que eles levam um conjunto de placas elétricas para cada casa no interior. Ou seja, aquela família que praticamente não tinha energia, pelo menos já começou a ter contato com a energia solar, e aí tem um programa de financiamento dessas placas, que também traz um benefício, que você não tem que levar a rede até aquela comunidade tão afastada, né? E você, Cipriano, como é que você vê essa questão da desigualdade, já que, né, você é um ativista, e como é que a gente consegue essa transição energética justa? Eu vou falar do outro lado, né? Eles falaram de algumas soluções e o que a gente vai fazer para impulsionar as pessoas que existem hoje no nosso país. Então, hoje, dentro da nossa população brasileira, 26% da nossa população são mulheres negras, segundo o IBGE, pretas e pardas. É a maior parcela dentre homens pretos, brancos e mulheres brancas. Faça um teste de pescoço e veja quantas mulheres pretas estão aqui nesse momento. A gente não pode falar nada, né, da gente sem a gente. Então, não adianta eu falar sobre políticas sem ter as pessoas com a caneta. Eu preciso que essas pessoas estejam no lugar de poder. Então, eu preciso ter essas representatividades nas empresas, nas discussões sobre a matriz energética, sobre a transição energética. Um outro ponto que a diversidade traz, eu vou dar um exemplo, né? A gente teve um problema em São Sebastião, a gente está colaborando ali, né, com a vizinhança, a Transpetro, e a gente está com um programa também de fazer a parte de soldagem, né, como o Omar falou, de capacitar a população, capacitar mulheres que perderam, inclusive, seus maridos, né? A gente teve uma situação muito complicada em São Sebastião, com morte de pessoas ali no Carnaval. E aí falaram assim, a primeira coisa a gente vai capacitar mulheres. Legal. Mas e os filhos dessas mulheres? Onde eles vão ficar? As mulheres não vão em nenhum lugar ser capacitadas se elas não tiverem aonde deixar os filhos. E quem é que vai pensar nisso? Uma mulher que tem um filho. Eu sou mãe. Então, assim, por isso que é importante ter essa mesa diversa. Porque não adianta a gente pensar em políticas públicas sem que quem vai usufruir dessas políticas esteja na mesa discutindo em pé de igualdade esse futuro. Então, para a gente incluir, é preciso dar 2 passos antes e ouvir essas pessoas. Não adianta eu chegar e falar, vou fazer um treinamento, se eu não dou um suporte de por exemplo, uma escola, uma creche. São muitas coisas que têm que ser pensadas para que a gente consiga aumentar o poder aquisitivo dessas pessoas, né, que estão ali na linha de pobreza, e a gente precisa ter diversidade, porque a gente tem que ter nos boards, a gente tem que ter na diretoria a representatividade que a gente tem no nosso país. Não, eu vou aproveitar até nisso que você comentou, fazer a última pergunta. Já fizeram um sinal ali para mim, faltam uns 10 minutos, 15 minutos para terminar. O tema, o que os investidores, né, o mercado financeiro que financia todas as empresas aqui, né, o dinheiro vem de algum lugar, os acionistas, os reguladores, ou seja, afinal, os stakeholders podem fazer para acelerar essa transição energética, atendendo o ESG, né? Tanto no tema ambiental
tema social que a gente falou aí de governança, de dar toda a transparência para a sociedade, né? Tayane, você quer começar? Eu acho que, separando um pouco esses stakeholders, né, da parte dos clientes, a gente tem visto um movimento muito bom, muito positivo das indústrias. Todo mundo que a gente conversa, indústrias, frotas pesadas, as empresas que são mais poluentes no Brasil, a gente tem visto um movimento muito positivo deles entenderem o que seriam as soluções que a gente tem, procurarem outras opções. As áreas estão cada vez mais juntas, né? As áreas de compras e as áreas de sustentabilidade. Então, isso para a gente é importante, né? A gente está vendendo um produto que ele é uma solução sustentável e que muitas vezes ele não pode ser comparado só baseado em preço com produtos que são de origem fóssil. Então, essas áreas têm se unido nas empresas e a gente tem visto um movimento muito positivo. Da parte dos investidores, e aí eu vou juntar com reguladores, esse dinheiro verde, ele precisa vir de algum lugar, como você mesmo falou, e hoje no Brasil a gente tem um acesso muito precário a financiamentos para essas iniciativas. Então, ou são soluções que já estão super consolidadas, né, e que você não tem as melhores condições, ou são processos muito demorados e que você precisa ali de 2 anos, às vezes 3 anos, para poder convencer os reguladores de que aquilo deveria ser prioridade para o financiamento. Muitas vezes também não existe esse capital. Então, a gente entende que esse é o principal gargalo para alavancar. As soluções já estão aí, né? Então a gente tem desde soluções de hidrogênio verde que podem ser um pouco mais de médio e longo prazo, mas que já estão sendo desenvolvidas, mas soluções estão prontas hoje, né? Então a gente tem as usinas prontas, usinas em desenvolvimento, soluções de reciclagem, de triagem de resíduos. Então essas empresas estão interessadas, então existe a demanda, existe a oferta. O que falta para linkar essas duas, né? A gente passa por uma crise de realmente ter esse acesso ao capital verde. Se a gente conseguir destravar isso, acredito muito que esse setor vá alavancar e vá realmente conseguir contribuir. O Brasil hoje é o maior potencial, né, no mundo nessas soluções, né? Olha a diversidade que a gente tem no país. Então, é mais ou menos por aí. Não. E pegando esse tema dos títulos verdes, dos bonds verdes, a Neoenergia conseguiu captar via esse dinheiro verde, né? Eu sei que você não é da área financeira, mas você pode comentar um pouquinho do como foi o processo ou alguma informação que você possa compartilhar, até aproveitando essa preocupação, esse ponto relevante que a Tayane trouxe para a gente. Não, legal, de fato é um tema que até domino bastante, porque tive uns anos bem animados focado em Sustainable Finance, né? Então, assim, vou trazer um pouco esse olhar também do investidor e como o ESG conversa nesse sentido, né? Quando a gente fala de ESG, é claro que as empresas elas precisam trabalhar em diferentes iniciativas, né? E elas precisam de recursos para financiar elas, né? Aí a gente tem esse universo de emissões rotuladas, por exemplo, os green bonds, social bonds, empréstimos rotulados, mas tem um pouco esse gap, né? Tem um pouco essa lacuna de como a empresa pode obter esses recursos, né? E aí, enfim, para grandes empresas como a Neoenergia, né, como empresas que estão aqui, isso é um pouco mais simples, né? Enfim, pelo know-how do mercado, pelos tipos de profissionais, mas nem sempre as médias e pequenas empresas têm esse know-how e têm esse conhecimento para acessar esses recursos, né? Então, tem aí um papel muito forte, muito importante dos investidores de claro, repassar essas linhas de financiamento, chegar a esses pequenos e médios produtores para que eles possam acessar esses recursos carimbados, né, para que possam avançar também na agenda ESG. E de outro lado também a criação de novos instrumentos, né? A gente tem uma peculiaridade, né, como país, temos próprias atividades e novamente acho que a taxonomia sustentável do governo ela vai ajudar muito para isso, mas a gente precisa novos instrumentos mais inovadores, voltados não só para o setor de energia, mas para o Brasil como um todo, né? Muito bom. Cipriano, quer fechar esse tema aí difícil, né?
Nós somos listados, né, na Bolsa, a gente está no índice de diversidade, né, de sustentabilidade da Bolsa. Fizemos, ano passado, um empréstimo baseado em metas de redução, né, isso Petrobras. E é isso, né? Os stakeholders vão pedir. Óbvio que muitos fundos de investimento visam o lucro, não tem jeito, né? Eles, por mais que falem que vai para o ESG, né? Na hora que o petróleo bate 90, 95, opa, né? Vamos gastar mais um pouquinho aqui, mesmo porque esse dinheiro ele vai acabar sendo revertido. Eu só quero reforçar com vocês que a gente tem hoje o grande problema de emissão. E aí, não vou tirar o pé do acelerador, não. A gente precisa fazer transição energética. Mas o grande problema de emissão no país hoje, né, são as queimadas, são agropecuárias, são os movimentos que a gente tem, né, de terra, que corresponde a 75%. Quando a gente começa a falar de biogás, né, de biometano, a gente começa a trazer para esse foco também na redução dessa parcela de 75%. Concordo que a gente ainda não tem muita estrutura de financiamento. Eu acho que precisa de uma regulação ainda, né, de mercado, que está sendo discutida, a regulação do mercado. E quando tiver essa regulação, já vai começar a ter um pouquinho mais, né, de investimento. Espero que a Transpetro possa colaborar, né, com essas movimentações, com esses transportes aí, tanto de biogás quanto de biometano. E a gente está junto e lembrando que o principal stakeholders, né, nessa aí é a sociedade. O que vai mais cobrar a gente aí, claro que o outro vai ter a parte financeira, mas a sociedade tem nos cobrado tanto para o lado, né, de energias renováveis, de ter energias renováveis, quanto para a transição energética. Eu acho que, na realidade, isso é um papel de todos, né? Ou seja, para o ESG realmente melhorar o nosso país, né, e a sociedade, você precisa do mercado de capitais, né, os investidores, da onde vem o dinheiro, onde realmente você se capta. Você precisa de uma liderança diversa, inclusiva, que tenha essa visão de que os negócios precisam ser sustentáveis, né, a longo prazo. E também o tema que envolve o regulatório, né? Quem determina as regras precisa ter esse olhar, né? Precisa entender que o P&D, né, que é um número enorme do setor, né, precisa também estar direcionado para ESG, né? Ou seja, aqui a gente tem um público diverso, né? Tem estudantes, tem executivos, pessoas que estão querendo conhecer cada vez mais o setor de energia, tem conselheiros aqui. E aí eu queria aproveitar para vocês, né, um minuto para cada um, dar a mensagem final aqui para a gente encerrar esse painel. Acho que está funcionando. Pode falar. Tá, não. Bom, eu acho que assim, primeiro queria agradecer, enfim, acho que a gente tem uma discussão super produtiva aqui para o setor de energia. Eu gosto de dar sempre um destaque para essa parte dos financiamentos e da parte de sair um pouco do papel, né, e tomar ações mais concretas, né? A energia esteve presente no Climate Week e no High Level Board Meeting no Pacto Global. E a discussão global foi que a gente precisa, de fato, sair um pouco do papel, começar a ter iniciativas, começar a mensurar qual que é o papel das empresas, como elas estão contribuindo aos ODS, né, e não só de uma maneira qualitativa, né, digamos, evitar fazer cross-checks, né, de quanto que a gente contribui a ODS 1 ou 2, mas sim de quanto que a gente está contribuindo de maneira prática, né, quanto que a gente consegue quantificar isso, né, e aí acho que isso passa, né, como o Ronaldo comentou, muito por uma parte cultural, né, o ESG não é só de uma área, assim, vocês entendem perfeitamente que não é a gente que toca a agenda, né, a empresa como um todo, e parte de uma mudança tanto cultural e comunicar isso para o mercado também. Acho que a parte de dar disclosure ao que a gente faz como empresa é muito importante, não só para o investidor, mas para todos os stakeholders. Tayane?
Bom, eu acho também agradecer o convite, acho que foi um debate super proveitoso. Acho que é importante a gente também convidar todo mundo a participar do debate de transição energética justa, né? A COP está vindo aí, é o maior evento que a gente tem anualmente para falar sobre isso. O Brasil está se posicionando para justamente falar sobre uma aliança global de biocombustíveis. Então, a gente espera que tenha boas novidades para todo mundo aqui, né, que está debatendo. E é um debate que ele vai tanto na pessoa física quanto na jurídica, né? Dentro das nossas empresas, tentar movimentar, né, tentar expandir o conhecimento nesse sentido, fazer melhores contratações, melhor consumo de energia, por aí, mas também na pessoa física a gente está vendo os efeitos das mudanças climáticas já acontecendo, infelizmente. Então, olhar para isso e levar tanto para uma agenda pessoal quanto para uma agenda profissional. A gente tem o debate acontecendo o ano inteiro, mas daqui a 2 meses, 1 mês, né, tem a COP, e a gente espera que seja um ano marcante para o Brasil, e a gente tem bastante coisa para fazer nesse sentido. Ótimo. Cipriano, últimas palavras. Bom, primeiro, obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada, Omar, Tayane, pela mesa. Obrigada também pela sua condução. Não existe transição energética sem pessoas. A agenda ESG depende de pessoas. E essas pessoas têm que ser diversas e têm que representar o que a gente tem na população. A governança está aí para garantir indicadores, para garantir o avanço da agenda ESG. Então, a gente precisa, sim, cobrar e precisa ter uma governança robusta, tanto na questão ambiental quanto na questão social. Cobrem as empresas quanto à diversidade, procurem empresas diversas, procurem se ver nessas empresas. E, por último, para quem quiser, concurso público da Transpetro está aí, venha trabalhar com a gente, pensar junto aí essa transição energética de forma justa. Obrigada. Já deixou recado para quem está de olho aí numa posição, né? Eu queria agradecer vocês pelo tempo, por estarem aqui no Rio Innovation Week e pedir aplausos para essa turma toda aqui.